Número 8, capítulo, Ansiedades. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui a gente vai ver Pedro aconselhando o que fazemos com as nossas ansiedades. Vamos ler, depois voltamos comentando. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de progredir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque a estrada terrena desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de dissolução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvideis, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, existe um momento, em que aparece uma receita dada pelo apóstolo Pedro sobre a ansiedade. O que fazer com a nossa ansiedade? Muitas pessoas ansiosas ficam pensando, como que eu faço? E ele diria assim, lança sobre ele é o Pai, a Deus, porque não há o que você fazer para acelerar absolutamente nada e nem tentar controlar absolutamente nada que a gente não consegue controlar. Então nós temos que pegar esse sentimento ansioso que vem de insegurança, do medo das coisas não serem como a gente gostaria que fosse, e quando nós não estamos preparados para lidar com diversidades, nós nos treinamos apenas para trabalhar com certas situações, é natural que eu fique ansioso, porque eu percebo que a possibilidade de acontecer o que eu não estou preparado é muito grande. Então eu fico mais ansioso, tento controlar mais, e isso me torna mais inseguro, e é uma bola que é um círculo que vai cada vez aumentando, e eu não consigo, porque eu vou percebendo que eu vou perdendo o controle, vai aumentando vai acontecendo coisas que eu não estava preparado. E eu não tenho como impedir. Bom, então vamos lá. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Bom, é natural que a gente pense que a ansiedade nos tira do momento presente. Toda pessoa, toda ansiedade, ela é um sentimento que resulta de eu não estar conectado no presente. É mais ou menos assim, vamos imaginar que existe um plug, uma tomada, chamada presente, passado, presente e futuro. Se eu desconecto com o presente, eu já estou ansioso. Normalmente,
eu estou conectado para ter ansiedade ao futuro. Então eu não estou conectado no presente, logo eu não respiro adequadamente. Se olhar mesmo, respirar mesmo, tá? Se você olhar a respiração de uma pessoa ansiosa, é deficitária, tá? Ela não observa o presente, ela não aproveita o presente, ela, por vários motivos, pode ser pelo medo, pode ser desinteresse, pode ser uma insatisfação, uma insegurança, seja o que for, ela não consegue estar no presente. E isso faz com que ela precise imaginar um futuro melhor do que o presente e trabalhar para que o que há de vir seja melhor do que agora. O grande problema é que isso não acontece, porque uma vez que ela não está no presente, ela não consegue fazer absolutamente nada que resulte um futuro que ela gostaria de ter. Vamos tentar exemplificar isso para ficar mais claro, para não ficar tão teórico assim. Vamos supor que eu gostaria de trabalhar, pode ser, né? Trabalhar com área médica, trabalhar como médico. Bom, se eu preciso trabalhar como médico, então o que eu tenho que fazer? Faço um plano na minha vida, eu preciso estudar, passar no concurso, na faculdade, estudar, depois fazer a minha especialização ou não, conforme eu quero, e pronto, vou atuar no mercado. É simples, não é? Muito simples. Mas o que acontece com a pessoa ansiosa? Ela não fica preocupada em estudar, ela fica pensando se ela vai passar. Será que eu vou passar? E se eu entrar na faculdade? O que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta de estudar, de ficar sentado, de ir na faculdade? São 5 anos, é muito tempo. Ela pode ser caro, pode ser que eu não vou conseguir pagar. Tá vendo o medo? Uma porção de coisas. E o dia tá passando, o dia tá passando, o dia tá passando. E ela tá todo dia assim, todo dia assim, todo dia. Chegou o dia do vestibular, ela nem inscrição fez. E nem estudou para o vestibular. Tá vendo? E ela continua. Agora ela vai pegar a lamentação dela do dia do vestibular, que já chegou e ela não se preparou, então ela não fez a matrícula, e aí ela vai aumentar a lamentação dela. E ela vai aumentando aquela bola, não para mais. Alguns dizem assim: mas como eu gostaria de ter certeza que se eu estudasse eu ia passar. Ter certeza, se eu passasse no vestibular, eu entraria na faculdade, e ter certeza que se eu entrar na faculdade eu me formava, e ter certeza que se eu me formasse eu ia arranjar o trabalho. Quando que nós tivemos certeza de alguma coisa neste planeta? Quem é que tem certeza que vai acordar amanhã? Quem é que tem certeza que vai dormir hoje? Quem é que tem certeza que vai respirar mais uma vez daqui a um segundo? Ninguém. Nossa vida é incertezas. E nós temos que parar com essa coisa de querer carregar certeza em tudo, né? É isso que nos gera ansiedade. Por quê? Nada nos dá certeza, então eu quero implementar algumas coisas na minha vida para que eu tenha certeza. E quando eu faço isso, eu faço um movimento de desgaste de energia enorme, percebo que não adianta, as coisas continuam a ficar flutuante, mas eu estou cansado, porque eu gastei energia, eu estou gastando energia, né? Eu só não estou fazendo o que eu deveria fazer, conforme o plano era: começa a estudar, no dia faz a inscrição, no dia da inscrição, no dia do vestibular vai lá, entra na faculdade, estuda, se forma e vai trabalhar. Isso eu não fiz, mas eu fiz um monte de coisa, para que garantisse todos os meus sonhos, e nada adiantou, porque vai chegando os dias, vão se passando, e eu não vou concretizando os meus sonhos, cada dia mais, aí entra culpa, lamentação, e aí um monte de coisa. Pronto, aí agora já vai ficar uma rotina isso. Então ele está dizendo assim: as ansiedades armam muitos crimes, não só
crime gigantesco que nós conhecemos também, por medo, né? Porque a base da ansiedade é medo e insegurança. E tem mais outras coisas, falta de fé. Porque toda pessoa ansiosa não tem fé em Deus. E você mede essa fé pela ansiedade. Agora, como assim? Então, nós vamos entender neste texto qual é a relação da ansiedade e a fé. É para isso que nós estamos lendo. Então, muitos crimes e jamais edificam algo útil na terra. Não edifica. Porque a pessoa ansiosa, ela acaba atropelando as coisas e não resolve nada. Quando resolve, não fica completo. Porque como ela não está no foco no agora, ela não presta atenção no que está acontecendo. Ela está sempre olhando para o futuro e buscando certezas. Boa tarde, Roseli. Seja bem-vinda. E aí, assim, invariavelmente, o homem precipitado, ele conta com todas as possibilidades contra si. Por quê? Como ele está precipitando, ele não está arquitetando, ele não está planejando, ele não está focado, é tudo improviso, é difícil dar certo, né? Normalmente o ansioso, ele parece que vive atrasado, ele parece que vive preocupado, ele parece que vive com medo, vive inseguro. A impressão que dá vendo uma pessoa muito ansiosa é que Deus não existe e que se ela não se virar sozinha por conta dela, ninguém vai cuidar dela. É isso que dá essa sensação. Transmite uma sensação sempre de pavor, de inseguro. Parece que eu sempre estou no lugar errado. Eu estou sempre insatisfeito. Elizabeth também, seja bem-vinda. E ele diz assim: opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza. A natureza é esse mestre de paciência. Em todos os setores do caminho humano. Nós já falamos isso no capítulo anterior. É o mestre de paciência. Nós falamos da semente, né? Na natureza mostra pra gente que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu momento. Tudo tem sua hora. E a coisa mais incrível do mundo, que é a natureza, se nós pararmos para pensar, imagina uma flor, uma roseira que não sai do chão, não tem perna para se defender, não tem nada para que ela possa se defender. Como ela seria se ela não fosse com fé em Deus? Como ela nasceria no chão onde está cheio de formiga? Quem salvaria ela de um ataque de formiga? Todos os animais da natureza. Como um animal, se não tivesse vinculado às leis de amor e de equilíbrio, como um animal conseguiria nascer, andar, caçar, se não tem como uma escola para ensiná-lo? Aí muitos vão falar assim: pois é, tudo isso já está respondido, né? Porque vem o instinto da planta, vem nascer em lugares mais apropriados. Pois é, isso tudo já é o cuidado de alguém muito especial que colocou isso dentro dos seres que ele criou, de Deus. É o cuidado de Deus. Imagine o homem, né? Porque quando a gente pensa assim: mas será que eu vou conseguir entrar na faculdade? Se você não estudar, provavelmente não vai entrar, né? Se não fizer a matrícula do vestibular, provavelmente não pode fazê-lo. E assim vai indo. Vamos fazer uma preocupação com a outra gradativamente. Isso é muito importante para nós, tá? Porque nós temos que também deixar do nosso plano de vida, nós temos que colocar um pouco desse plano nas mãos de Deus. Se eu não dividir isso na minha vida, eu vou carregar sozinho, eu não aguento. Eu vou parar, eu vou congelar, eu não ando, eu não saio do ponto que eu me encontro. Apesar de muitas pessoas me darem ideias, me motivar,
me apontar os caminhos, eu não consigo sair. Porque eu não acredito também em Deus. Então eu não consigo saber qual é a minha parte e qual é a parte de Deus. Às vezes eu estou fazendo a parte de Deus, querer adivinhar o futuro, amarrar as situações, controlar o futuro. Isso não compete a mim. E esqueço de fazer o que eu devo fazer, que é no presente. Estudar, fazer a matrícula, ir na faculdade. Então eu estou trocando as tarefas assim de responsabilidade. Ansioso é uma pessoa meio perdida. Ela fica perdida no momento. Ela não sabe com o que ela está se preocupando, que normalmente tudo que ela está se preocupando com algo que pode acontecer, então nós chamamos de fantasmas, possibilidade e não real. Geralmente cansam, vivem mais cansado que o normal, porque gasta energia demais. Ser ansioso não é fácil, tá? Se o homem, continuando, se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Olha só. Então ele está falando assim, por que a ansiedade não se justifica a um cristão? Porque ele crê em Deus. Se ele crê em Deus, ele sabe que a vinda dele neste mundo já é um plano divino. E se o Pai é soberanamente, não tem nada melhor do que soberanamente bom e justo, nada vai te acontecer injustamente e nada vai ser para o teu mal. Agora, o importante é você ter certeza disso. Certeza, né? Porque senão você vai começar a achar que Deus pode estar dormindo mais do que ele deveria, não está te enxergando, te vendo, te contando como você na criação dele. Pode ser que não está te protegendo, pode ser que ele não planejou a sua vinda nesse mundo. Aí tem um monte de medo. Um monte de pensamento pode te atacar e disparar uma ansiedade enorme em você. Tá certo? Então, nós não viemos do mundo para andar ansiosos. Nós viemos no mundo para termos certeza que esta caminhada é uma caminhada de aprimoramento. E em uma caminhada de aprimoramento, eu tenho que ficar olhando agora. Um aluno que não presta atenção na aula, ele não vai aprender. Não adianta ele ficar sonhando com o diploma. O diploma dele é o resultado da atenção na aula, do aprendizado dele na hora da prova passar. É assim que é formado. Tá certo? Então, prestemos atenção na nossa vida, como nós estamos andando, quais são as nossas escolhas, quais são as oportunidades, o que está me sinalizando, o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer lá na frente, quando acontecer. É isso que eu tenho que fazer. E se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Aí é que está. Uma coisa muito interessante nesse parágrafo aqui. Ele fala assim, reflete mais sobre os seus potenciais, sobre o seu patrimônio, sobre os seus dons, sobre sua inteligência, sobre sua capacidade. Porque muitas vezes o ansioso está querendo algo que não lhe compete, é só uma vontade, né? Mas não é algo profundo de realização. Às vezes é por status, às vezes é por cultura, às vezes é porque as pessoas alimentaram nele essa vontade, esse sonho. Ele precisa saber verdadeiramente o que ele quer, porque talvez ele não consegue fazer, não consegue chegar, não consegue avançar, porque não é ele. É muitos através dele. E aí é o momento. Às vezes ele não tem um dom. Ué, por que não? Nós não somos perfeitos. Não tem patrimônios que me dê o mínimo necessário para eu investir nessa ou naquela direção. Vamos colocar assim, se eu não souber quem eu sou, a minha capacidade, o meu gosto, o que eu quero, por isso a gente sempre fala para o ansioso,
Não fique fazendo por teste, por experiência, por curiosidade, né? Porque isso passa o tempo, ocupa seu tempo. Nós temos um tempo linear na Terra. Tem pessoas que vão fazendo, buscando e largando pela metade tudo. Por exemplo, assim, eu faço um curso de tal coisa e já largo pela metade. Eu faço curso de outra coisa e já largo pela metade. Eu faço curso, começo tal coisa e já largo pela metade. Quando eu faço uma escala de tudo que eu iniciei e não terminei, é enorme, comparado com aquilo que eu iniciei e terminei. E muitas vezes o que eu iniciei e terminei não me satisfaz. E já tentei várias outras direções e percebo que também já não vai me satisfazer. Então eu estou novamente me encontrando na roda da ansiedade. Eu não vou descobrir realmente o que eu gosto enquanto eu não buscar em mim quem sou eu. Eu tenho primeiro me localizar, saber quem eu sou, saber quais são os meus próprios patrimônios, dons, capacidade. E olha, outra coisa também, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar. Quando eu estou nessa busca da evolução dos meus sonhos, do meu progresso, da minha caminhada, eu estou o tempo todo observando o presente, não o futuro só compete a Deus, e o passado já foi, não tenho que mudar. Agora, então eu vejo as portas quando elas se abrem, os sinais para onde eu devo ir, mas eu não tenho certeza, nada dá certeza, só está me sinalizando, só me está apontando para aquele caminho. E aí o que eu faço? Saber vigiar, tá bem claro aí, ó. Eu tenho que saber vigiar, porque às vezes o fato de algo sinalizar não quer dizer que é aquilo. Eu tenho que me observar, né? Às vezes sinaliza 2, 3 direções. Mas como eu não me conheço, talvez esses sinais, todo mundo que não se conhece, enxerga. Compreenderam? Eu vou dizer assim, quando eu estou perdido, normalmente uma pessoa perdida, ela apresenta algumas características. Normalmente, uma pessoa que sabe onde vai apresenta outras características. Quando você conversa com ela, ela vai até te relatar os perdidos, vão te relatar coisas muito semelhantes. Tanto que a gente vai dizer, você está perdido. Isso é bem claro a sua colocação de pessoas que estão perdidas. E você observando outras pessoas falarem, você vai falar, esse aqui é um grupo de pessoas que sabem muito bem o que quer. Isso mesmo, são essas características. Então, pense... Antes de você querer sair da ansiedade, você tem que se encontrar. Se você estiver perdido, você só enxerga sinal de perdido. Se você tiver se encontrado, você só enxerga sinais de propostas. Tem pessoas que falam assim, já tentei de tudo. Tudo que me sinalizou, fiquei observando, tudo que me apontou a direção, eu fui. Mas você só enxergou apontamentos, direcionamentos e sinais de pessoas perdidas. Porque você, antes de sair em busca, você não se localizou, não se posicionou, não se descobriu. Então não adianta. Você está entendendo? É mais ou menos, vou falar assim, mais ou menos assim. Eu estou numa caminhada e estou aberto a uma sugestão negativa. Eu estou aberto. Óbvio que vai aparecer sugestão negativa. Para aqueles que estão abertos vão enxergar. Para aqueles que não estão abertos nem vão perceber. É assim que funciona. Então, o ansioso que não reflete sobre si mesmo, seus potenciais não se descobre primeiro, antes de decidir o caminho, porque muitas vezes nós temos aquela ideia de falar assim, não, eu vou começar aqui, eu vou ver o que eu vou sentir. Não é o caminho que você escolhe que define quem você é você que se define quem é e escolhe o caminho. Não são as pessoas que dizem o que você é, o que você gosta, o que você quer. É você que diz às pessoas quem você é, o que você gosta e o que você quer. Então você que precisa dizer à vida quem é você. E não esperar que a vida diga a você
que você gosta disso, que você gosta daquilo. Então, algumas pessoas falam assim, ó, eu estou esperando aí vir um sinal. Como assim um sinal você está esperando? Sei lá, se um cachorro latir, você é veterinário. Entendeu? À noite. Mas se alguém houver um acidente no trânsito, você é médico. De repente, se alguém pedir um favor na justiça, você é advogado. Como é que é isso? Então você é uma folha seca que está indo de conforme o vento. O vento bate da esquerda para a direita, você está indo para lá. Da direita para a esquerda, e assim está indo, né? Fica rodando, você está conforme o vento. Quem é você? Qual é o seu dom? Qual é a sua pretensão de vida? O que você espera que a vida possa te dar como oportunidade de crescimento, de evolução? Como você quer participar na vida? Certo? Isso é importante, porque você pode ter a profissão que você tiver, mas quando você pratica ela, você não se sente participando da vida. Não é para você. Por isso que eu falo, com um acentuado valor, os patrimônios da vida. Então, você não está valorizando. Quando você caminha numa direção falsa, numa direção na qual você ainda não tem valores próprios, isso que é falso, você vai se sentir diminuído em relação a muitos. Pensa bem, eu não tenho dom para pintura. Não tenho jeito para pintura, não tenho valores para pintura. Aí eu falo assim, não, porque todo mundo diz que é bom pintar, eu vou pintar. E começo a pintar. Meus quadros vão ser medíocres. Aí eu vou um dia encontrar com muitos pintores famosos, eu vou achar que eu sou o pior ser do mundo. Que o meu é um garrancho. Não deixa de ser verdade. Entendeu? Mas por quê? Porque eu não sou bom? Não, você não é bom para pintura. Você é que não descobriu isso. Você quis escolher o que você vai fazer sem avaliar os seus patrimônios. Certo? Então, primeiro você precisa se conhecer, se descobrir. Senão você está no caminho falso, iludido e não se realiza. E ainda quando pinta um quadro, vai morrer de vergonha de expor ele. Por quê? Porque sabe que ele é feio. E vai se achar a pior pessoa do mundo. E nunca vai ter valor naquela área de pintura. Em compensação, talvez você seria um sucesso, uma pessoa muito mais reconhecida. Vamos colocar sucesso e reconhecimento da terra, que isso aí tem uma série de caminhos, né? Meandros. Mas você se sentiria mais realizado com alguma coisa diferente. E mesmo que fizesse pouco, que não ganhasse muito, mas quando fizesse você sentiria uma paz, uma sensação de missão cumprida, dever cumprido, trabalho feito. Isso. Gostaria de ser reconhecido por aquele trabalho e ser lembrado por aquele trabalho. Tá certo? Quando a gente está falando trabalho útil, né? Você gostaria. Imagina que os homens, nós não temos, nem acreditamos, não tem na nossa classificação, por exemplo, bondade. Aí você é um homem bom. Não existe profissão boa, faculdade de bondade. No entanto, os homens bons verdadeiramente deixaram a sua marca e eles são lembrados pela bondade. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É que se eu estou na minha profissão, eu acabo sendo lembrado pelo que eu faço através dela. Eu tenho todo um patrimônio que vai incorporar na escolha do caminho que eu fizer. Não é apenas um caminho que eu escolhi. A diferença entre eu e muitos é que é um caminho que eu escolhi. Outros que estão melhor do que eu, não é só um caminho. Ele tem um patrimônio que se associa à escolha dele. Vamos colocar assim, ele tem coisas que ele anela a sua escolha de caminho e que torna gigante aquela escolha. Eu não tenho esses patrimônios, é só uma escolha, é só uma escolha. Então, não caminha, não vai, nem me realizo naquilo, tá certo? Nem me realizo.
Essa é uma enorme diferença. É por isso que não importa o caminho que você escolher. O que importa é o que você traz consigo para transbordar, para transferir ao mundo físico através do caminho. O caminho é o instrumento que você tem, que você escolheu, para servir ao mundo. Para servir ao mundo. Ele é um instrumento. Se não for instrumento, você continua bloqueado. Sabe como? A pessoa que escolhe lá uma profissão, está se matando, trabalhar como médico de manhã, de tarde, da noite e vive frustrado, com depressão, ansioso. Mas você trabalha, pô, sua profissão é maravilhosa, você atende muitas pessoas, mas ele não se realiza através daquilo. E se ele não se realizar, aquela medicina não é o instrumento, ele não se vê como instrumento de contribuir para o mundo que ele chegou e aprender, evoluir como espírito. A profissão, os caminhos que nós escolhemos são tudo instrumento de evolução. Por isso que a gente não pode fazer qualquer coisa de qualquer maneira, não. Não dá certo, não funciona. Em toda profissão, o lado humano não deve desaparecer, que é a honestidade, né? Aquele lado humano de se colocar no lugar do outro, de sentir que o que eu gostaria como um comprador de ouvir de um vendedor, a empatia, né? Porque senão eu entro como se fosse uma pessoa disputando, né, em vender, só quero vender e vou vender para quem não precisa, para alguém que nunca vai usar aquilo e que vai amanhã ou depois, assim que essa pessoa sair da minha frente, ali, da minha influência de venda, ela vai descobrir que ela não precisava daquilo, aquele produto não era para ela e ela vai me espraguejar. Você está entendendo? Então, uma praga que a gente está falando assim, vai falar mal, vai mandar uma energia negativa na minha direção. 1, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco eu não vendo nada. Porque eu fiz venda para pessoas erradas. E se eu fizer venda para as pessoas certas, elas vão me agradecer. Entendeu? Cada vez, puxa. Então isso vai aumentar a minha energia. Nós chamamos de iatrogenização. Não, é energia pessoal. Tem um nome que faz com que o magnetismo pessoal. Tá certo? Porque muitos bons vendedores decaem depois de um certo tempo. Fizeram vendas erradas para ganhar prêmios. E venderam máquina de lavar, fogão para quem não precisava, já tinha um fogão, já tinha tudo isso, entendeu? Mentiram durante a venda e acabou criando um público contra ele. Então hoje ele foi perdendo magnetismo, hoje ele não vende. É assim que funciona. E acaba caindo em golpe também, né? Acaba caindo um monte de golpe, porque se você pega e vende algo que alguém não precisa, veio o dinheiro. Alguém vai te vender. Na vida é assim, né? Vai tirar um dinheiro que você precisa, porque você vai acabar caindo no golpe de outro. Como um médico, né? Um pneumatologista não fumar, né? Um médico de tratar de vícios não ser um viciado. Sim, se a profissão é um instrumento de evolução, você é o paciente número 1 e o seu cartão de crédito, cartão de apresentação do que o teu conhecimento representa. Como que é? Senão você não consegue dizer, convencer, influenciar, porque você não cria, aí no caso é a palavra e o magnetismo pessoal. A palavra é o iatrogenicismo e o magnetismo pessoal seu não vai conseguir caminhar, porque você não vai ter certeza do que você está dizendo, porque você não aplica, entendeu? Se você ficar na visão falando o que os outros falando, não adianta. É o vendedor que, se ele não se convencer daquele produto, ele não vende, tá certo? Se ele está tentando vender algo que nem ele compraria, ele não vende.
Mas isso que nós estamos falando seria usado para o bem. Então é o que eu compraria, é o meu sonho, eu acredito e vou vender para quem precisa disso. Somente para quem precisa. Porque eu quero ser abençoado através do meu trabalho. Tá certo? Eu quero ser abençoado. Por exemplo, um médico que está curando as pessoas, cada pessoa que ele cura, ele está abençoado. E cada pessoa, imagine um médico enganando as pessoas. Cada pessoa que descobre que foi enganada, ele está amaldiçoado. Ele fez uma cirurgia que não precisava. Ele mandou tomar um remédio que eu não precisava. Ele mandou eu fazer um exame que eu não precisava. Enfim, não é isso. Todas as profissões têm uma responsabilidade e o público vai saber. Tá? Indubitável que as paisagens se modificarão. Ele está falando, está bem claro. Não tem como impedir isso. Inevitável. As paisagens vão se modificar. O conjunto de pessoas à nossa volta, o que nós conhecemos, viajam, mudam, vêm outras pessoas. O tempo todo está mudando as coisas à nossa volta e as nossas relações com as pessoas. Incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis. Antes de nós falar de surpresas desagradáveis, ele já vai explicar da onde que vem essa surpresa. Decorrente de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Nós podemos errar na alegria ou na dor. Ele está bem claro aí, tá? Então, eu posso errar no momento alegre, no momento de felicidade, no momento tranquilo? Posso. Por eu não estar vigilante. E posso errar no momento da dor? Posso também. É mais comum, mas erra também. Contudo, ele diz assim, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Olha, as paisagens vão se modificar, os convites são incessantes e variáveis, nós ainda enfrentamos muitas surpresas que nós nem imaginávamos na nossa trajetória. O que nós estamos falando aqui, eu quero ser médico. Então eu fiz um plano simples, né? Eu vou estudar, no dia da matrícula do vestibular eu vou fazer a matrícula, depois no dia do vestibular eu vou fazer o vestibular, se eu passar eu vou fazer o curso e vou me formar. Isso está simples. Você colocou apenas uma visão, um projeto de vida seu. Só que esse projeto agora vai se relacionar com o que nós chamamos de paisagens que vão se modificar constantemente. E inúmeras surpresas vão surgir decorrente das nossas atitudes inadequadas na alegria e na dor. Então, pensar assim, claro, é fácil, mas aplicar isso na nossa vida, tudo se modifica o tempo todo, norte, sul, leste, oeste, e aí nós estamos mudando o tempo todo, tem consequências. Antes de nós começarmos esse plano, planejar em entrar para a faculdade, eu já errei muito, já acertei muito, tudo isso também estão vindo como consequência nesses dias. Então ele diz assim, ó, representa em positivo a lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente, ou seja, independente do que tem para acontecer, de bom e de ruim, das consequências que veio dos nossos atos do passado e das modificações que irão acontecer, nós temos que prosseguir diariamente na direção do bem. Tá certo? Ou seja, o que é direção do bem? Não é do bem dos outros, não, tá? É do meu bem. Ou seja, do bem para o meu melhor. Ou seja, se as coisas modificam, se vem umas consequências que eu não previa que viria agora, por exemplo, sabe lá na faculdade que eu vou entrar, a minha professora de uma matéria foi uma colega minha quando eu fiz o meu segundo grau e fomos a pior inimiga uma da outra. E agora encontro ela lá, porque ela se formou primeiro, e isso eu não estava previsto na minha vida, né? Eu não imaginava que ela tinha formado, nunca mais a vi,
ela ia formar naquele caminho de medicina e ia ser uma professora agora minha. Olha só, são consequências de não ter feito amigos, feito inimigos. E aí, o que eu tenho que fazer? Prosseguir diariamente na direção do bem. Verificar sempre na sua consciência, antes de você tomar uma atitude, o que é melhor para você. Pense assim. Vou desistir. Você vai pensar assim. Vou desistir. A professora não vai passar eu, estou perdido. Não vai passar eu. Nós fomos o pior inimigo. Eu puxei o tapete dela, puxou o meu tapete. Nós aprontamos, agora ela vai se vingar de mim. Não, vou largar do curso. Pode ser, da matéria. Pode ser. E ele está falando assim, ó, prossiga diariamente na direção do bem. Não, reflita. O que é melhor? Se você largar por causa dela, você vai estar em paz com a sua consciência? Você vai se sentir bem desistindo de um sonho porque encontrou uma consequência de uma atitude que você tomou no passado, uma inimizade criada que agora você vai depender dela? Ou você se sentiria melhor reparando isso, enxergando isso como uma oportunidade para ir até a pessoa e reparar o que ficou de errado, ou apenas sondar? Talvez a professora já nem lembra mais, coisa de jovem, né? Juventude, já está em outro nível, já até perdoou, já até passou. Você não sabe. Mas o ansioso é aquele que tudo para ele de possibilidades sempre são negativas. Sempre são negativas. Normalmente a gente planeja, não quer deixar um espaço. Olha que se pedem 10%. Ivanovich Gurdjieff, que é um grande filósofo, diz que 10% dos nossos sonhos está na mão de Deus, 90% na nossa mão. Mas a gente não aceita nem esse 10, a gente quer pegar os 100. Como a gente pega os 100, a gente quer controlar tudo, tá certo? Tudo. Por que eu não quero deixar os 10 na mão de Deus? Porque Deus pode chegar lá na frente e dizer, não, mas eu não quero que isso você quer, mas eu não quero, não vai ser. E eu não quero ouvir isso. Geralmente eu sou uma pessoa muito teimosa, cabeça dura. Eu não estou muito atenado à minha espiritualidade. Então eu não quero ouvir nem benfeitor, nem Jesus, nem Deus, ninguém cuida da minha vida. Quem cuida da minha vida sou eu. Essas são essas pessoas. Por quê? Porque qual é o risco de toda vez que eu ter que ouvir alguém dizer, não, você não vai para esse caminho. Mas eu quero, mas não vai. Mas eu gosto, mas não vai. Você não veio nessa vida para isso. Mas eu me sinto bem, mas não vai. Nós não gostamos disso, não é verdade? Então, por isso que eu não deixo esses 10 para Deus. Porque Deus nada, Deus vai cuidar da vida dos outros, da minha cuida eu. Ele só cuida quando eu preciso. Aí eu vou, choro, peço ajuda naquilo que eu quero. Dado o resultado daquilo que eu quero, pronto, Deus pode ir, cuidar dos seus filhos, pronto assim. Então nós somos assim. Então quando ele fala na direção do bem de si mesmo, nunca desista de querer-se bem. Você não deve dizer, se você falar assim, não, eu vou me sentir bem, largar da medicina, no meu sonho, vou fazer outra coisa, eu vou me sentir bem, pode largar. Não tem problema. Eu vou me sentir bem entrando e tentando me aproximar dessa professora para ver se ela guarda alguma raiva, e se guardar eu vou tentar corrigir isso, eu vou me sentir bem, mesmo que eu possa ser humilhado, mesmo que eu possa ser perseguido, eu vou me sentir bem. Então continua. Quem decide é você. Você tem que estar mirando na direção do teu próprio bem. Ninguém pode dizer e saberá dizer se você deve continuar ou parar. Por quê? Porque essa avaliação depende da tua consciência. Para muitos, vão dizer para você, metade das pessoas que você conhece, eu parava, desiste, larga essa disciplina. Outro vai dizer, não, eu vou mesmo, eu quero ver. Nada. Ninguém pode dizer o que você quer para o bem de si próprio, porque só você sabe o quanto você está preparado para uma determinada experiência ou não. Certo? Isso é em tudo. Não existe tabela para o que você deve fazer se acontecer isso. Traição. Se for traição, tem que separar. Quem disse isso? Depende de cada pessoa. Depende de cada um de nós.
Não existe uma tabela, né? Para uns, superar isso nessa terra, né, dessa vez, é ó, desde que a pessoa se sinta bem com esse trabalho. Para outros, é largar, mas ela se sente bem largando. Tá ótimo. É isso que nós precisamos entender. Tá? E aí ele diz assim: a ansiedade tentará violentar corações generosos. Porque às vezes a gente vê uma pessoa generosa e de repente ela é tomada pela ansiedade e ela se perde na sua generosidade. Perde totalmente. Como assim? Ela se precipita na generosidade dela. Se precipita. Porque a ansiedade ela acaba mais tumultuando do que solucionando ou preparando para uma solução. Como eu disse, a ansiedade é algo que você faz, a pessoa acaba se tornando uma pessoa que faz tudo de repente, assim, de maneira sem refletir, sem pensar, sem planejar, sem analisar, vai fazendo tudo como se fosse uma resposta ao medo, à suposição, à insegurança, tá? Então, tentará violentar muitos corações generosos. Pessoas que pensam assim: olha, eu estou vendo alguém que eu posso ajudar, mas se eu ajudar essa pessoa vai fazer meu mal, essa pessoa é isso, será que vai dar certo? Quantas pessoas eu não encontrei hoje que falam: eu não ajudo mais ninguém, porque ajudar as pessoas não adianta nada, todo mundo que eu ajudei não deu certo, virou-se contra mim, ou nunca soube utilizar a ajuda que eu lhe dei. Ansioso. Tá vendo? A pergunta: qual que é a característica dele ser ansioso? Controle. Olha só, ele não queria ajudar, ele queria controlar. Então, por exemplo, eu vou dar algo a alguém que eu acho que essa pessoa precisa, mas ela tem que fazer assim, 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 com aquilo que eu vou dar. E tem que sair assim, assim, assim. Ó, controle. Por quê? Porque é ansioso. Tá certo? Ansioso. E aí, então, nós vamos lá. Porque as estradas terrenas, estou falando assim, ele desdobra muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Então, gente, quando você for uma pessoa generosa, quando você fizer caridade, faça por você, não pelos outros. Quando você faz algo pelos outros, você fica observando o que a pessoa vai fazer com aquilo que você foi generoso. E aí você se irrita, ou você não gosta, ou você aplaude a prova que a pessoa está fazendo. Quando você fizer uma generosidade, faça, porque você se sente bem. Acabou. O que ela vai fazer com aquilo não é problema seu. Agora, tem uma coisa: saiba observar, porque a ansiedade derrota o generoso. Como? Eu acabo ajudando da maneira errada e quem não devia. Por quê? Porque sou ansioso. E eu não quero parar para observar, né, se aquilo que eu pretendo ajudar vai ajudar realmente a outra pessoa, para ver se aquilo está tocando o meu coração. Enfim, eu quero... Vamos no rapidão, naquela coisa, né? Então, pediu, dei... E eu não analiso, tá? Se eu estou fazendo bem ou mal. Lembra, com a mesma palavra que leva alguém para o céu, leva alguém para o inferno. A mesma atitude que pode tirar alguém de um buraco, pode derrubar alguém num buraco. Então, o generoso não pode ser precipitado, e o ansioso é precipitado. E aí ele diz assim: e como a vida, as estradas terrenas têm tantos problemas, caminhos, ângulos obscuros e tantos problemas de difícil solução, quem somos nós para equacionar todos eles? É impossível. Então, Emmanuel vai dizer assim: entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças
em nosso Pai Celestial. Por isso que eu falei, todo ansioso não crê em Deus. Quanto maior a ansiedade, menos crê em Deus. Quanto menor a ansiedade, mais crê em Deus, porque ele divide a responsabilidade da vida com Deus. Ele não está sozinho nesse mundo. Ele não está abandonado nesse mundo. Existe um poder que está junto com ele, equacionando o que ele não pode ainda, Deus provê. O que ele já pode, Deus permite. E ele vai fazendo. Ele está nas mãos de Deus. Por isso que ele fala, lança as inquietudes, tudo que te incomoda, todos os seus medos, todas as suas angústias, toda a sua ansiedade, sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial. Quais são suas esperanças em Deus? O que você acha desse Deus? Como você vê um Deus, esse seu Deus? Ninguém vê um Deus igual ao outro. A gente tem o mesmo nome para todo mundo, mas cada ser humano tem um Deus, uma maneira de entender esse Deus, uma maneira de se relacionar com esse Deus, uma maneira de sentir esse Deus. Então, por isso que a gente fala, o seu Deus, lógico que é o Deus de todo mundo, mas a forma, quando eu falo, o seu Deus não é o meu Deus, porque não é a forma como eu vejo meu Deus, não é a forma como você vê seu Deus, mas é o mesmo Deus. Tá? Então, ele diz assim, mas eu não tenho esperança em Deus, por isso eu não tenho como lançar as inquietudes nele, para ele. Alguém fala assim, gente, você está ansioso, larga, entrega tudo na mão de Deus. Não fala assim, é um provérbio popular. É isso mesmo, entrega tudo na mão de Deus. O ansioso sabe o que ele fala? Mas eu não creio em Deus. É por isso que você está ansioso. O cristão faz o quê? Vou fazer isso, é o que eu consigo. Isso aqui, Senhor, eu não posso controlar, eu não sei o que vai dar, não sei nem se vou conseguir, está na tua mão. E faz. E aí ele diz assim, porque o divino amor, o amor divino que está em tudo, cogita do bem-estar de todos nós. Ninguém sairá no prejuízo por depositar esperança em Deus. Mas e se não aconteceu o que eu gostaria? E se não for do jeito que eu planejei? Porque o melhor é o do jeito que aconteceu. É o que eu falei, o 10% que está na mão de Deus comanda ou não comanda. Né? Então, se 10% está na mão de Deus, pode ser que não vai ser do jeito que você quer, da forma que você quer. Então, é isso que você não gostaria de dividir com Deus. Tá certo? Então, realmente você não crê em Deus. O cristão, e isso aqui é uma prática que a gente faz, gente. Não tem jeito de nascer crendo em Deus. Nascer com fé, não. Fé é construída. Fé é praticada, é desenvolvida, não dá para nascer como. Então, se hoje você examinar que, meu Deus, eu acho que eu não tenho segurança em deixar nada da minha vida na mão de Deus, então, o que eu faço? Não se desespere, comece a desenvolver isso, essa fé. Vai aplicando essa fé gradativamente, vai estudando, compreendendo o que Deus quer de nós, essa relação com Deus, vai compreendendo ela e vai desenvolvendo essa compreensão na vivência, vai aplicando gradativamente. Gradativamente você vai experimentando as bênçãos de Deus. A gente não controla nada, né? Só tem que estar pronto, forte para passar por tudo e aprender com o que passamos, que é muito mais importante do que tudo. E aí ele continua assim: justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança. Olha aí, buscar a paz firmemente a vitória da luz. Nós temos que acreditar que depois de tudo isso vai algo de bom acontecer. Temos que acreditar nisso. Senão nós somos tomados pelo medo. Se somos tomados pelo medo, insegurança, ansiedade.
Aí eu tento controlar. Se eu tento controlar, o que eu faço? Começo a tomar atitudes descabidas para parar as pessoas que eu acredito pelo meu medo que vão piorar as situações. Aí descontrola tudo. Então, calma, gente. Eu tenho que desejar firmemente a vitória. O bem vai vencer, a justiça tem que vencer no meio de tanta injustiça, de tanta maldade. Calma. Lembra que no início da lição fala que a gente está falando 10% de tudo que a gente quer é Deus. Se eu não estou aqui achando que eu que vou decidir tudo, eu não vou me entranhar no meio de tudo isso daí, né? Agora, se eu acredito que esses 10% Deus está vendo, eu quero a paz, eu quero a vitória da luz, do bem, e entrego aquilo que eu não puder na mão de Deus, para que eu não fique tão ansioso, chamando para mim responsabilidades que eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir colocar em prática, tá bom? Aí ele diz assim, com paz e com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores. Não deixa, disciplinar, porque você tem que toda hora revisar se você já não está saindo da meta. Numa história que você vendo aí, de repente você já está caminhando, escolhendo uma história e tomando atitudes que te afastam de Deus. Descontrola. Você abraça uma causa e de uma maneira que essa causa que você abraçou, a forma que você tem que lutar por essa causa, te afasta de Deus, te leva a contradizer os princípios cristãos. Aí não dá, aí não pode. Então fique com Deus, tá? Fique com a união superior, com os planos superiores. Insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. E olha só, disciplina. Olha que 3 itens para nós muito forte no momento difícil da nossa vida. Desejar firmemente, vitória da luz. Buscar com perseverança, paz. Tá certo? Paz. Então é 4. Paz. Disciplinar-se para a união com os planos superiores. A gente não está disciplinado. Qualquer coisinha a gente já mudou a reta. E aí já queremos fazer 1 milhão de coisas erradas em nome do bem. Insista, porque você vai perder a sintonia, perde a sintonia com as esferas mais altas, que faz você olhar, observar os acontecimentos, né? Não tem como você sintonizar e ficar lá. Nós estamos no mundo na Terra. E vira e mexe uma série de situações, nos chama e de repente já estamos reagindo. Quando percebo, eu já estou tomando atitudes que não condiz com o cristão. E no final ele diz assim: não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, se você se deixar conduzindo pela ansiedade, nós falamos no começo, primeiro, você cair aqui, você não vai sair do lugar, você vai viver cansado, que eu falo, não é um cansado físico, é um cansado de esgotamento, muito parecido com aquele que você fica fazendo atividades mentais, mas também é diferente da atividade mental, tá? Dá de saber se você está cansado mentalmente, fisicamente e ansioso. Vai apresentar sintomas no seu organismo, tá certo? Não tem como, né? O seu organismo vai representar essa energia que você está fazendo, porque imagina, a ansiedade, a base dela é o medo, excesso de controle, uma série. Então eu começo a não estar mais no meu senso de equilíbrio, perco as oportunidades que a vida está me ofertando, não consigo me analisar do meu potencial, começo a sentir muita insegurança sobre mim, tá? Ou eu só entro naquilo que eu tenho certeza, morro de medo de fazer qualquer coisa que eu não tenho certeza, entendeu? Fico muito inseguro e assim vai sendo a vida nossa. Então é isso que nós chamamos de cair. Eu travo. Não pode fazer isso. Relaxa, existe um Deus, observe os sinais,
vai fazendo, caminha. Sentiu, não é? Esse é o caminho que você escolheu, porque você observou o seu potencial, o seu patrimônio. Começou a fazer, recebeu um sinal que não é para fazer, muda. Muda. Recebeu o que é para fazer? Vai, continua. Tá difícil, mas recebeu o sinal que é? Vence, supera, não desiste. Não é o que você quer fazer, não insiste, não teima, né? Não faz de conta que não está ouvindo, porque aí é onde a coisa também não acontece. Então vamos encerrar por aqui o capítulo número 8, chamado Ansiedade.